Muito boa noite, começa mais uma edição do Debate Esportivo, seu programa de esportes semanal transmitido pela TV Claré para Rio Claro e toda a região, com os nossos assuntos. Futebol e outras modalidades são abordadas com a participação de vocês aí de casa que nos dão audiência até às 9 horas da noite. E hoje, como sempre, convidados especiais, entrevistas aqui no estúdio e a opinião da nossa equipe, que tem a Vlada de Santos conosco na apresentação do programa e o Reginaldo Bortolin também como comentarista. Boa noite, Vlada. Boa noite, Ivo. Boa noite para você que vai ficar juntinho com a gente até às 9 horas, ao vivo aqui pela TV Claré. E é claro, né, além de você estar acompanhando o nosso programa, você pode participar também, mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número vai aparecer na sua tela agora, é o 994644958. Você mande a sua mensagem. Não esquece, viu, gente? Coloca o seu nome, o seu bairro, para a gente poder mandar aquele abraço, aquele beijo que a gente sempre manda ao longo do programa para todos aqueles que são fãs do esporte aqui da cidade de Rio Claro e região. Junto com a gente também, Reginaldo Bortolin, nessa segunda-feira. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Vlada. Boa noite, Ivo. Boa noite a vocês, amigos do Debate Esportivo. Mais um dia, mais uma jornada, né, com convidados especiais. Quero já mandar aí um grande beijo, um grande abraço para a galerinha infantil, né, que me pediu. Manda lá um beijo para a gente, o Vitor, o Pedro, o Júlio, que assiste a gente toda segunda-feira. Aí os destaques desse final de semana, é lógico, o amadorzão aqui da cidade de Rio Claro está pegando fogo. Temos aí alguns destaques do basquete, né, e assim também o grande destaque aí do final de semana, que foi o grande time do Barcelona, né? Que realmente não tem para ninguém, atropela todo mundo aí. Exatamente. Olha, nessa primeira parte do programa nós vamos dar destaque ao futebol amador, que teve mais uma rodada neste final de semana e representantes, junto aqui no estúdio, representantes de duas equipes, não é mesmo, Reginaldo? É isso aí, Vlada. Como a gente faz cada 15 dias, né? Sempre vem dois representantes aí do nosso futebol amador de Rio Claro. E hoje não deixa de estar aqui, né, uma pessoa que estava fugindo da gente aí já há algum tempo, né, o Roberto Firmino Dias. É claro que por esse nome ninguém vai conhecê-lo, né, mas falando que é o Beto lá do Paulistão, né, todo mundo já vai lembrar quem é. Né? Uma grande boa noite para você, Beto. Seja bem-vindo ao Debate Esportivo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Ivo. Boa noite, Vlada. Boa noite aos amigos do esporte que nos acompanham. Boa noite, Toinho, parceiro nosso do Amador aí. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco do Paulistão. Estamos à disposição. Do lado aí do Beto, né, o Antônio José dos Santos também, que o pessoal acho que nem deve conhecer muito por esse nome, mas quando se fala de Toinho lá do Unidos da Vila, todo mundo conhece lá no Alto do Cervezão e toda a redondeza lá. Uma boa noite para você, Toinho. Microfone pra gente, Toinho. Toninho. Boa noite. Agora sim. Isso, Toinho. O pessoal quer ouvir tua voz lá do Unidos da Vila. Né? E boa noite para todo mundo, principalmente o pessoal que está assistindo a gente lá, né? Principalmente o pessoal do Unidos da Vila ficou lá de assistir a gente à noite aí, escutar o debate e estamos aí. E você que está assistindo aí, né, lá do Alto da Vila Paulista, né, lá do Cervezão, que quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp. A Vlada já passou o número também aparece ali no cantinho da tela. Você pode também mandar as perguntas aí tanto para o Toinho como para o Beto lá do Paulistão. Mas o Ivo, o que a gente vem reparando durante esse campeonato amador desse ano é um campeonato assim de duas vertentes. Uma vertente de times que investiram muito, muito dinheiro e estão investindo durante o campeonato, e equipes que estão mais humildes, né, trabalhando realmente com o pessoal ali da periferia. Queria perguntar para você, Beto, e o Paulistão? O Paulistão está onde? O Paulistão investiu bastante, o Paulistão está ali no meio, ou o Paulistão está trabalhando realmente com o pessoal que normalmente participa lá? O Paulistão, uma que não tem o que investir, né? Não tem verba para isso. Mas nós tentamos, há 2 anos atrás, fazer parcerias para a disputa do Amador. Não deu certo, infelizmente não deu certo. Esse ano o Paulistão está com o elenco só da Vila Paulista, da molecada mesmo, sem gastar que não tem, né? Então, tentando montar o Amador só com o jogador de Rio Claro mesmo, do bairro e dos amigos. Você falou, Beto, que com jogadores da Vila Paulista.
O Paulistão, eu sei, porque a gente de vez em quando aparece por lá, né? A gente conhece um pouco lá do ambiente do Paulistão, que por sinal é muito, muito bom, muito agradável. Além do amador, vocês têm o veterano, tem o pessoal que faz aquela pelada à tarde. Mas e as categorias de base? Lá no Paulistão existe alguma categoria de base? Existe um sub-15, 17, que possa, de repente, revelar algum jogador para trazer para o time de cima do amador, Roberto? Não, Reginaldo. A gente não monta a categoria de base, comigo não e anteriormente também não. Eu acho que o último ano que o Paulistão disputou um campeonato juvenil foi em 79 que ficou campeão. Com o Nivaldo Sampaio, né? Foi 79. Depois, dali para frente, nunca mais montou. E por que, Beto? Por que não deu mais certo? Porque é muito difícil, Reginaldo. Para você ter uma categoria de base num distrital, como a gente tem lá, tem muito gasto, entendeu? Professor, você tem que ter um responsável pelo atleta, tem que ter um professor de educação física, ou CREFIS, acho que né? Com CREFIS. Se você não tiver, você não pode montar, porque você tem muita responsabilidade sobre os jogadores, né? Sim. Então tem que ter um responsável no clube para isso. Mas o clube, isso aí talvez não seria assim uma falta da parte da prefeitura também, Beto, de poder estar colaborando e ajudando lá a pegar a garotada ali daquela região, Beto? Olha, teria que ser assim, né? O Paulistão, acredito que estaria com as portas abertas, né, para um trabalho desse? Teria que ser assim, mas em que Rio Claro não é. Rio Claro, infelizmente, são poucos os distritais que a prefeitura apoia, tá? E é muito pouco. A prefeitura não ajuda em nada, né? Nem na estrutura do clube e nem para a categoria de base. Então não adianta você chegar e pegar 30 garotos, 40 garotos e não ter o responsável, que a gente não vai poder cuidar lá. Sim. E a prefeitura não tem também. Mandar um professor não existe, tá? No Paulistão não tem. Certo. Ô Toinho, e lá no Unidos da Vila, como é que vocês prepararam o time para esse amador? Eu acredito, e a gente vem falando, que é um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, né? Tem muitas equipes aí que a gente falou que investiu pesado, né? E continua investindo, né? E o Unidos da Vila lá, que é lá do Cervezão, da Redondeza lá. Então, o Unidos da Vila foi um time que a gente, quando montou, a gente disputava mais outros campeonatos, Extra Amador, Bandeirante, Copa Rio Claro. Inclusive, o Unidos da Vila foi o time que sempre chegou ali nos primeiros, foi campeão, bicampeão da Copa Rio Claro, sempre chegando ali nos primeiros lugares. Eu fui várias vezes convidado a ir para o Amador, né? Mas como a gente não tinha financeiramente, para ir para o Amador você tem que ter pelo menos alguma coisinha, né? Algum patrocínio, inclusive esse ano a gente arrumou uns patrocínios que estavam ajudando a gente. Porque você tem que pagar campo, você tem que dar alguma coisinha para o jogador, para tomar uma cervejinha, um churrasquinho, fim de semana, porque se você for pegar o jogador só para jogar, falar vamos jogar, o jogador não vai querer ir. Porque a maioria dos outros times amadores, muitos pagam para jogador. Um dá um pouco da chuteira, paga por jogo, e a gente não tem condições. A gente pega os pessoalzinhos que montam o time ali, vão tudo jogar e sempre tem que ter alguma coisinha fim de semana para a gente tomar, brincar, fazer uma festinha entre a gente ali. Ou seja, Ivo Rosalém, Reginaldo Bottolin, pelo que eu estou entendendo, ou os times se mobilizam e andam com as próprias pernas, ou o campeonato amador não existe, não é mesmo? Sem dúvida, né? É assim e aí sempre existem os dois lados. A gente tem ouvido vários presidentes, dirigentes de clubes de amador, e eu faço isso há muitos anos, né? A pessoal da imprensa aqui de Rio Claro está acostumado com essas colocações e dificilmente elas mudam. Aí você conversa com pessoas ligadas à administração pública, eles também dizem sempre a mesma coisa, que é cobertor curto e que tem que ajudar todo mundo, e são vários distritais e não sei o quê, e tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas de uma forma ou de outra, em meio a tantas dificuldades, quem gosta de fato do futebol amador trabalha com essas adversidades para superá-las e não deixar o amador morrer, né? E a gente está vendo muito disso aqui em Rio Claro, com esse trabalho árduo dos dirigentes dos clubes aqui. Agora eu queria aproveitar a presença do Beto
do Paulistão aqui em nosso estúdio, porque eu sei que é uma pessoa que transita pelo futebol amador de Rio Claro há muito tempo, né, Beto? Muito tempo. São muitos anos de amador e o Beto pegou várias fases do futebol amador aqui em Rio Claro. Eu acho que ele pode ajudar a gente a compreender que momento nós vivemos no futebol amador a partir da observação dele, estabelecendo diferenças com relação a outras épocas. E também, claro, o Toinho, que eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente aqui hoje, para que ele eu gosto de conhecer a história dessas equipes que a gente considera novas, né, Sim. Reginaldo? Eles lá que estão envolvidos diretamente com a equipe, nas outras competições, antes mesmo do amador, eles sabem tudo o que aconteceu ao longo do tempo. Mas a gente, o grosso do público esportivo, acaba não conhecendo tanto. Então, o Unidos da Vila, Toinho, é um time que tem quantos anos de existência? A Unidos da Vila foi fundado em 2002. Hoje vai fazer aqui, acho que 2002, 12 anos. Tem Unidos da Vila. E quando a gente fundou, a gente era, na época era 2 quadros, né, falava, né? Então nós mantemos 2 quadros. Aí depois acabou 2 quadros e ficou 1 quadro só, né? Aí nós continuamos só com Unidos da Vila, disputando com um time só de futebol. Nossa, os mais saudosistas agora, hein? Ele gosta do segundo quadro, né? Todo time amador tinha o segundo quadro. E quem não tem uma história para contar de que tinha jogador melhor no segundo quadro que não jogava no primeiro, e que era isso, aquilo. Olha o tempo que a gente já viveu no futebol amador aqui em Rio Claro, não é? Nossa, bastante, né? Mas e aí, Na época aquela colocação que eu estava fazendo, você nessa viagem por anos e anos e anos, você avalia um momento bom hoje do futebol amador de Rio Claro ou ainda estamos devendo muito para a nossa boa época? Olha, eu vivo o amador como presidente, não que faz 3 anos que eu estou de presidente do Paulistão, mas eu vivi muito tempo de treinador e jogador, joguei amador também, né? E na época de amador, nossa senhora, era essa época que você falou de 2 quadros, era 2 divisões no futebol amador, né? E os distritais bombavam, né? Todo mundo ia. Existiam dirigentes, eu digo assim, mais focados no futebol amador. Existia, porque hoje não tem mais. É difícil para todo mundo, né? Você montar um time amador, você montar um time do veterano, as despesas que você tem, que nem o Toinho estava falando, é muito difícil. Você tem que correr atrás de patrocínio hoje. Os amigos ajudam do jeito que pode. Mas na época, existiam muitos dirigentes de empresas que ajudavam muito mais o amador do que hoje. Incentivo, né? E por que você acha, Beto, que isso foi morrendo assim? Não, é só a situação financeira ou teve algum outro motivo aí? Vai acabando pelo desinteresse do pessoal, que vai ficando cansativo. Tem muitas poucas pessoas de antigamente que vivem o amador hoje. Hoje a renovação que a gente tem é muito pouca. Então você sai assim, 20 dirigentes da antiga que ajudavam, faziam de tudo. Hoje tem 2, 3 que se reúnem, troca um jogador, ajuda um ou outro, mas é muito difícil você tocar um distrital hoje para montar time. Olha, a gente tem algumas imagens agora, a gente vai aproveitar, nosso tempo sempre curto, voa aqui esse programa, que eu nunca vi uma coisa desse tipo. Torinho, o pessoal do Unidos da Vila jogou esse final de semana contra o Novo Venza, não é mesmo? Isso, a gente tem algumas imagens aqui, vamos acompanhar enquanto você comenta. Essas imagens do Jabes, teve gol impedido, o que não faltou foi impedimento, né? mas teve um lance, até a gente achou que foi impedido, mas teve 2 aí que foi gol legítimo. Que vocês podem até passar e ver que foi gol legítimo. Aí mesmo. a gente está vendo mais um lance do impedimento também, né? Olha lá, ó. Pode ver que o cara veio de trás, olha lá. O cara tá atrás da linha da bola, não tem como esse impedimento daí. Não tem. A gente estava revendo o lance aí. Pra você não tinha nada de impedimento De ali, não. Você jeito ficou nenhum. louco nessa hora. Nossa senhora, eu fiquei. O rapaz estava filmando lá do lado lá. Eu até passei, falei, pelo amor, falei, amanhã eu vou ter que. Foi segunda-feira que eu falei, amanhã eu vou lá na rádio, vou falar, comentar, porque tem uns pessoal de Piracicaba aqui, a arbitragem de Piracicaba é ruim demais. Aqui em Rio Claro tem uns árbitros bem mais melhor do que lá. Pelo amor, os caras estão pegando. Tem um rapazinho que bandeirou o jogo lá, parecia que era um moleque, parece que nem de maior ele era. Acho que é o segundo, se não me engano. A Auxiliar 2. A velha questão da arbitragem, né?
Aliás, quero aproveitar e já mandar um abraço pro Jabes, né? Ele que filmou o jogo, mandou aqui pra gente. O Jabes sempre muito parceiro. Obrigada, viu, Jabes, pela colaboração aí. Então, essas são as imagens do jogo que no final, com tantos impedimentos, terminou em 0-0, né? Isso, 0-0 ali. Mas pra gente eu acho que foi um jogo bom pra gente, porque o meu time também foi bem desfalcado, faltou bastante jogador, que tem jogador da gente que está disputando, pra gente eles não ganham ali para jogar pra gente, para as empresas eles ganham. Então tem o 1º de maio, estão disputando o 1º de maio, então eles deu muita prioridade a jogar para a empresa. E esse é um problema que vocês enfrentam também, essa questão da falta de jogadores, né? Exatamente. Rapidinho aqui, Vlada, vamos falar dos resultados desse final de semana, que eu sei que o tempo está estourado, mas dá aí para falar um pouquinho. Ontem teve o Juventus empatando com o Santa Maria em 0-0, o Minativa 4-1 contra o Botafogo, o São Paulinho perdeu de 1-0 do Pisos Nice, o Juventude empatou também em 0-0 com o Inter da Mãe Preta, o Boa Vista, né, que ganhou de 3-0 aqui do Unidos, só que esse jogo aqui foi um WO, porque o time do Unidos realmente, por toda a sua história, por toda a sua estrutura, eu não sei o que está acontecendo lá, né, só tinha 3 jogadores que compareceram ao jogo, né, então o Unidos aí deu WO, foi 3-0 para o Boa Vista, esse é o resultado. O Panorama Belmari perdeu de 2-1 para o Ribeirão Claro, que se recuperou aí. O UPU, né, Unidos lá do Parque Universitário, ganhou de 4-2 do Vasco, né? Esse foi acho que o grande jogo aí, que eram os 2 times que estavam brigando pela liderança. O Independência perdeu para o América de 1-0. O Santana e o Paulistão empataram em 1-1. E Unidos da Vila aí 0-0 com o Novo Venzio. É isso aí, Beto? É isso aí. Então a classificação ficou assim, né? No grupo A tem Pisos Nice com 11, Boa Vista com 11 e Santa Maria com 8 pontos. Seguido depois do São Paulinho, CSA, Juventus, Minativa, Juventude, Botafogo, Inter e Unidos. No grupo B, o PU lidera com 13 pontos, com a América com 12, o Vasco tem 9, 9 de julho 7, Panorama 6, seguido de Ribeirão Claro, Paulistão com 5 pontos em 7º lugar, o Santana, Unidos da Vila com 4, o Independência em 10º, e em 11º aí o Novo Venzio. É lógico que o campeonato é longo, né, e tem ainda grande possibilidade aí do Paulistão e tanto Unidos da Vila também de se classificar entre os 8. É isso, Toninho? É isso mesmo, então a gente estamos tentando, porque agora eu acho que o Unidos da Vila vai voltar a ter a equipe completa, né, porque a gente está muito desfalcado nesses últimos jogos que teve aí. Quando que termina o 1º de maio? 1º de maio, se não me engano, acho que agora a gente está no fim de julho, final de julho. Não vai se estender final de julho, tanto, exatamente. Dizer, Finalzinho de julho termina. Prejudicá-los nessa fase, pelo menos que é inicial do campeonato, né? Porque exatamente. Complicaria ainda mais se fosse no momento mais decisivo. Só aproveitar o Beto, uma pergunta. Beto, fala-se muito na questão das novas forças do futebol amador de Rio Claro estarem tomando o espaço de destaque das equipes tradicionais do futebol amador aqui na cidade. É um fato que nós observamos, né? Equipes mais novas, porém com investimento maior, tendo melhores resultados dentro de campo, se destacando na disputa de título, etc. e tal. O Paulistão, se nós pegarmos a relação, historicamente é um dos times de maior tradição, no futebol amador de Rio Claro. Vocês administram essa situação ou se incomodam com essa mudança, assim, esses times novos que surgem e estão tomando lugar dos tradicionais? Não, incômodo não, né? Não existe incômodo. Eu sou sempre a favor da renovação mesmo, da mudança de times novos, os times mais tradicionais se juntarem em prol do futebol amador, né? Então não tem incômodo nenhum isso aí, inclusive a relação que eu tenho com as equipes novas é muito boa. Eu costumo conversar com todos os presidentes, os diretores, e a gente fazer um bem bolado para que a gente consiga, com os clubes tradicionais e os clubes novos, formarem o futebol amador, né? Que é o importante, o mais importante é isso, né? Não deixar morrer, né? O futebol amador. Muito bem, só para finalizar da minha parte, Beto, o próximo jogo do Paulistão? Contra o 9 de julho no Paulistão às 10 horas. Muito bem. Toinho, o próximo jogo Unidos da Vila?
Às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã na Lagoa Seca do Cervezão contra o América. Clássico lá da região, hein? Vai ser. E tem rivalidade, hein? Unidos da Vila e América é uma rivalidade. Clássico da região. Muito bem. Boa sorte para vocês aí ao longo do campeonato. Claro, pois não, pode falar. Eu só queria dar um agradecimento aqui ao pessoal que ajuda no patrocinador, que nem a Casa de Carne Fernandes, que ajuda a gente. A Átomos Eletrônico ali de Cervezão, que sempre dá uma força pra gente, é o que sempre está ajudando a gente. E o Bar do Pitico, que sempre o Pitico está com nós aí, no Amador de Rio Claro. Tá certo. Obrigada pela presença você. de vocês, viu? O debate esportivo vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai continuar falando de futebol, tem basquete também no nosso programa, então você não saia daí, a gente volta já.